Vamos abrir a palavra de Deus lá no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículos 17, 18 e 19. Os três últimos. Diz assim a palavra de Deus: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos, para o mestre de música, para os meus instrumentos de corda. Oremos só mais uma vez. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pela tua palavra, que o Senhor nos dê do teu Santo Espírito, nos encha do teu Espírito, ó Deus, para que possamos compreender, para que a tua palavra habite no nosso coração. Essa é a nossa oração. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, gostaria que os irmãos agora fizessem um exercício de imaginação. Não é do Atletas em Ação, tá? É um exercício de imaginação. Certo? E aí eu gostaria que os irmãos imaginassem Abacuque, por assim dizer, né? Usando a linguagem que ele mesmo usa lá no capítulo 2, versículo 1, de que vai se colocar no seu posto de sentinela. E aí eu gostaria que os irmãos imaginassem Abacuque subindo a esse posto, indo lá para cima do muro de Jerusalém, para vigiar. E aí ele está lá olhando ao horizonte e de repente ele vê o exército babilônio chegando. Começa a vir o exército babilônio, milhares de soldados, cavalos, carros de guerra. E aí, quando os babilônios chegam nos muros de Jerusalém, isso não é um impedimento para eles. A gente viu lá no capítulo 1 que eles constroem rampas para poderem invadir cidades muradas, né? E aí eles constroem essas rampas e invadem a cidade com tudo. Os homens dentro da cidade não conseguem resistir a essa invasão. Mulheres e crianças, quando não são mortos, são sequestrados, enfim. Animais são roubados e as plantações são queimadas, as casas estão sendo destruídas e até o próprio templo está sendo invadido e saqueado, o seu ouro sendo roubado, levado embora. Conseguiram imaginar essa cena? Agora imagine Abacuque vendo tudo isso, e aí ele começa a cantar. Ainda que a figueira... Conseguiram imaginar essa... Eu não vou cantar até o final porque... Enfim, né? Eu quero que os irmãos fiquem e não vão embora. É isso. Quando tudo isso está acontecendo diante de Abacuque, ele começa a cantar, dizendo que não importa o que aconteça, ele vai se alegrar no Senhor. Isso parece o quê, irmãos? Loucura, talvez... fanatismo, salto de fé, não sei. O que leva o profeta a agir assim? O que faz um livro profético que começa com denúncia à injustiça terminar em alegria para o profeta? Que caminho é que foi percorrido até aqui? E aí, como hoje é um desfecho, eu gostaria de relembrar com os irmãos, fazer um resumo de tudo que a gente viu até agora. O livro de Abacuque, ele inicia com uma queixa do profeta. E essa queixa tem origem na injustiça que ele vê, que ele presencia no meio do povo de Israel, que era o povo da aliança. E aí o profeta pergunta ao Senhor, que é o único que pode intervir, até quando a injustiça iria continuar? Até quando a maldade iria prevalecer?
E a resposta do Senhor é surpreendente, porque ele diz que vai enviar os babilônios, que é uma nação mais forte, mas ainda mais cruel e má, ainda mais má que os israelitas, para corrigir o povo. E aí, com o exemplo do profeta, a gente aprendeu a não sermos apáticos e indiferentes aos pecados no meio do povo de Deus. E com a resposta de Deus, a gente aprende que o Senhor está pronto para corrigir seu povo e purificar seus pecados, mesmo que isso signifique trazer uma dura disciplina. Não foi isso que a gente viu na primeira pregação? Foi eu não, né? Depois, o profeta se queixa novamente, temendo que ao usar os babilônios como instrumento da sua correção, isso implique que a santidade de Deus seja colocada em xeque e que os babilônios, em vez de cumprir a justiça de Deus, devorem justos e ímpios como se fossem uma coisa só. A resposta de Deus, primeiro ao justo, é que ele aguarde com fidelidade a intervenção do Senhor. E aí nós temos nessa parte aquela célebre frase, né, repetida, ecoada aí: o justo viverá pela fé. E aí a gente aprende com o profeta que o que conhecemos, o que sabemos sobre Deus é a base da nossa fé. Porque é sabermos que Deus é confiável que nos fará confiarmos na sua palavra e na sua promessa. Depois, o Senhor responde ao ímpio. Essa foi a resposta ao justo. Em seguida, o Senhor responde ao ímpio. Ele retribuirá ao pecador que não se arrepende nem crê para a sua justificação. Numa série de ais ali contra a Babilônia, essa nação ela se torna um paradigma de tudo que se levanta contra Deus ou não age em obediência a Deus, mas apenas buscando suas próprias ambições, apenas aquilo que ela deseja para si própria, entregando tudo isso a ídolos que são mudos, que não estão vivos. Ao contrário deles, o Senhor está no seu santo templo. É o que diz o texto. O Senhor, quando se levanta para salvar, ele também vai se levantar para julgar. Foi isso que a gente viu. E ele vai retribuir a justa medida dos pecados que cometeram contra ele. E aí a gente aprende, nesse anúncio do juízo de Deus, tamanha é a seriedade do pecado, que é sempre contra Deus e sempre ofende a Deus diretamente. E a gente também vê que ainda que a paciência de Deus seja presente, ela uma hora vai se esgotar. E o juízo de Deus vai acontecer. Foi isso que a gente aprendeu. E já no final do livro, no capítulo 3, depois de duas queixas e de duas respostas verdadeiras, mas não imediatas do Senhor, como a gente viu, Abacuque decide que é a hora de louvar e adorar, e aí ele faz um cântico, como a gente viu semana passada. Ele relembra atos gloriosos de Deus no passado e espera que o Senhor intervenha poderosamente, como já fez em outro tempo. E aí a gente viu que a gente pode adorar a Deus recontando a história de Deus, de intervenção na vida do seu povo, e também esperando nas promessas de Deus. E a gente viu que Deus, ele é o personagem principal, ele é mais importante que as respostas que esperamos de Deus, porque nós podemos e devemos estar satisfeitos no Senhor, o que sempre nos dará motivo para adorar, mesmo que a resposta não venha. Portanto, a declaração de alegria que a gente vê aqui no livro do profeta Abacuque, já no finalzinho, não foi ao acaso, mas foi o resultado de um caminho que foi trilhado. Resulta na visão de Deus daquele que é suficiente para o profeta. É isso que acontece aqui. E temos aí o versículo 17 que diz assim: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Irmãos, para nós, se essas coisas acontecerem, não vai fazer muita diferença, né? Porque, enfim, eu não como figo, nem uva e nem azeitona. Eu
que Abacuque está descrevendo é o pior possível. Sabe o que ele está dizendo? Não vai ter comida para a gente comer. Comida é uma das necessidades mais básicas, né, que tem no corpo, né? Comece a sentir fome e você vai ver o desmantelo acontecendo, né? E aí, o cenário que Abacuque está descrevendo aqui, naquele contexto, é o pior possível. Ele está descrevendo a desgraça que acometeria o povo de Israel no nível mais básico, da necessidade mais básica do povo, que é a sua alimentação. E ele sabia que isso aconteceria. Isso aqui que Abacuque está descrevendo não é uma metáfora. Não é uma metáfora. Ele está falando do que aconteceria. Porque quando a Babilônia chegou para invadir Jerusalém, eles cercaram Jerusalém, fizeram o que chama de sítio, né, de cerco. Ninguém entra, ninguém sai, as produções param, a comida que tem lá dentro uma hora vai acabar, tá? E aí a coisa vai ficar muito feia. Agravou a fome, trouxe morte e sofrimento para muitas pessoas, tá? Então, o que Abacuque está fazendo aqui, esse cenário que ele está descrevendo, no contexto que ele está inserido, é o pior possível. Tá? É o pior possível. Contudo, Abacuque sabia para quem olhar. Olha o que ele diz aí no versículo 18. Ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Veja que Abacuque ele não deixa de afirmar que o mal existe. Ele acabou de descrever um cenário terrível que aconteceria no meio do seu povo. Ele não é um otimista. Ele não é o tipo de pessoa que vê sempre o copo meio cheio. Sempre tem alguém do nosso lado desse jeito, né? Eu acho interessante isso. Ele não é a pessoa que vê o lado bom de tudo. Ah, tem um lado bom nisso aqui que está acontecendo. É o quê? Entenda como isso é bom para você, né? Ele não é esse tipo de pessoa. Ele não olha para a situação e o que ele faz aqui é tentar extrair o melhor da situação, ver o que pode ser aprendido ou coisas afins, né? Porque ele sabe, e toda pessoa adulta e amadurecida sabe, que nem toda situação tem lado bom. A verdade é essa. Não é tipo fazer aquele jogo do contente, né, de Poliana. Tentar achar sempre o lado bom das coisas que acontecem. Tá? Isso aí é ficção. Tem coisas que não tem lado bom. Tem coisas que não tem lado bom. Então, que faz o profeta Abacuque estar feliz? Em que ele diz exultar aqui? Se a situação não é boa e não tem lado bom. Olha o que ele diz. Eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Ele sequer diz, me alegrarei na salvação. Não. Me alegrarei no Deus da minha salvação. Então veja, Abacuque olha a situação e ele sabe que é a pior possível. Então ele vai fazer o quê? Ele vai olhar para Deus. E por isso ele se alegra. Por isso ele se alegra. Então aqui não é uma nova forma de ver o mundo, sempre de um jeito positivo, otimista, mas é olhar para o Senhor das circunstâncias, o Deus da providência, e se alegrar nele, na pessoa de Deus. Na pessoa de Deus. E aí a gente entra no versículo 19. Desses aqui, talvez o mais importante, olha só. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Essa alegria que Abacuque sente, apesar da situação, é tão sobrenatural que ele precisa, ao final, admitir que é Deus quem faz isso por ele. Então, se é verdade que Abacuque está alegre no Senhor, é porque o Senhor colocou alegria no coração de Abacuque.
Se é verdade que Abacuque consegue se manter de pé, ser fiel ao Senhor, mesmo quando todas essas coisas estão acontecendo, é porque Deus deu força a Abacuque. Não tem origem no coração de Abacuque. Não é que Abacuque é o fiel, o servo. Mas olha o que ele diz: o Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés. Ele me faz andar. Se ele está alegre, é porque o Senhor colocou alegria no seu coração. Então, para Abacuque, veja, isso aqui é muito interessante. Deus não é somente o motivo da alegria, mas é o doador da alegria. Deus não é só motivo para ser alegre, mas Ele é o doador da própria alegria. Sozinho ele não conseguiria, mas porque o Senhor doou alegria a Abacuque. O Senhor é a força de Abacuque e o Senhor faz por Abacuque. É por isso que ele pode dizer que se alegrará no Senhor, independente da circunstância. E eu acho isso importante porque muitas coisas na nossa vida se apresentam para nós como coisas que nos trarão alegria. Por exemplo, a gente pode se sentir alegre por sermos úteis para os outros, para o mundo, quando a gente abraça, por exemplo, causas legítimas e a gente trabalha até a exaustão por essas causas. Mas tais causas não nos darão alegria completa. Nós podemos estar felizes em sermos consumistas, amar comprar, amar ter, o que nos fará, reféns do dinheiro e das coisas que o dinheiro pode comprar para a gente, mas isso não nos trará alegria completa. A gente pode até se alegrar em coisas que Deus pode nos dar. Família, filhos, amigos, uma comunidade. Mas essas coisas hoje são e amanhã não são mais. Elas não podem nos dar alegria completa. Não podem. E aí eu já entro na minha primeira aplicação e única. A gente precisa, irmãos, que a nossa alegria esteja naquele que nunca deixará de ser. Que a nossa satisfação repouse sobre aquele que jamais passa. A nossa alegria deverá estar em quem jamais acabará e em quem nunca se dirá, ele não está. É aí que tem que estar a nossa alegria. A nossa alegria deve estar em Deus. Em Deus deve estar a nossa alegria. Eu me lembro daquela cena onde Maria vai, domingo de manhã, atrás de Jesus ali, e ela chorava porque não sabia onde estava o Senhor. E aí Jesus ainda se apresentar pergunta: por que você está chorando? E ela diz assim: levaram o meu Senhor e eu não sei aonde o puseram. E aí Jesus diz assim: Maria, chama ela pelo nome, e quando ela vê que Jesus está vivo, ela diz assim: mestre, e sai anunciando aos discípulos o que tinha acontecido. Quando Jesus morreu, a alegria de Maria também havia morrido. Mas quando Jesus apareceu vivo diante dela, a sua alegria voltou ainda maior do que era antes. A alegria de Maria era Jesus. Essa era a alegria de Maria. Irmãos, eu não estou dizendo aqui que Deus não te dará coisas e que você não pode ser feliz com essas coisas que Deus vai te dar. Eu não estou dizendo que é errado ser feliz com a sua família, com os amigos que Deus vai te dar, com a comunidade que Deus te deu. Não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo que é errado ser feliz no trabalho que nós fazemos para os outros, na utilidade que temos, ter alguma satisfação nessas coisas. Eu não estou dizendo que é errado. O que eu estou dizendo é que Deus ele pode guiar nossas vidas. Deus pode guiar nossas vidas de tal forma que a gente aprenda que Ele, mais do que tudo isso que eu falei, deve ser o motivo e a fonte da nossa alegria. Entenderam? Então Deus ele pode trabalhar na nossa vida de tal forma que a gente aprenda que Ele,
não estas coisas, deve ser o motivo da nossa alegria. E aí, eu me lembro de uma cena daquele filme Titanic. Quem já assistiu? 3 horas e 20 de filme, muito boa. 11 Oscars, né? 11 Oscars. Tem uma cena muito boa que algumas fontes dizem que isso que aconteceu nesse filme é histórico, outras fontes dizem que não, mas no filme é muito boa essa cena. Que é o quê? Já ali perto do final, o navio já a metade dentro da água, um bocado de gente morrendo, gente caindo lá de cima no mar, caos total, caos total. E lembrem, tá? Que esse navio Titanic, tanto no filme como historicamente falando, era um navio tido como impossível de afundar. Diziam do Titanic que ele era impossível de ser afundado. E aí, pasme, o navio afunda. Ó, que interessante, né? Que reviravolta. É um plot twist muito grande quando ele choca com o iceberg, né? E aí começa, caos total, um bocado de gente morrendo, tudo se perdendo, tudo sendo destruído ali, afundando e tal. E aí os músicos começam a tocar aquela música Mais Perto Quero Estar. Quem já ouviu essa música? Não vou cantar, né? Todo mundo já ouviu, né? Mais Perto Quero Estar. E alguns dizem que isso realmente aconteceu e por isso que o diretor colocou no filme. Mas no filme a cena já funciona muito bem. E tá aquele caos, e aí os músicos começam a cantar, a tocar, né? Mais perto quero estar. Meu Deus de ti. E aí o navio vai afundando e a música vai tocando. É muito interessante essa cena. Irmãos, o que eu quero dizer com isso? Que até navios que não podem afundar, afundam. Acreditam nisso? Até navios que não podem afundar, afundam. E aí nós temos 2 caminhos. Quando a coisa se vai, a coisa onde nós colocamos a nossa alegria, que é a fonte da nossa alegria. Quando a coisa se vai, quando ela morre ou quando ela deixa de ser, que quer que seja, ou nós morremos também. Porque a nossa alegria estava nessas coisas. E aí quando essas coisas se vão, quando elas morrem, quando elas afundam, a nossa alegria também se vai, também morre, também afunda. Esse é um caminho. Ou compreendemos que somente o Senhor é eterno e que somente nele está escondida a verdadeira alegria. E aí a gente pode cantar igual Abacuque. Pode tudo desmoronar, pode tudo se acabar, o navio inafundável pode afundar, mas eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Temos esses 2 caminhos. Então, como eu falei, Deus pode trabalhar de tal forma na nossa vida que a gente aprenda que Ele deve ser a fonte da nossa alegria, não outras coisas. Porque essas coisas passam, elas vão, elas morrem, elas acabam, elas afundam. Mas Deus permanece para sempre, o Senhor permanece para sempre. E como um desfecho a todo o livro, já estou caminhando para o final, eu gostaria de levantar bem rapidamente só mais um ponto. Abacuque, como a gente viu desde a primeira pregação, é um livro profético que fala sobre o problema do mal. E ele pergunta: até quando a injustiça permanecerá? E a resposta do Senhor é: seja fiel e aguarde. Abacuque ficou com aquilo que sabia, aquilo que foi revelado para ele. E no final, louvou a Deus. Mas em última análise, a gente tem a resposta de Deus ao problema do mal. A resposta final de Deus ao problema do mal e do pecado foi ter assumido Ele mesmo esse mal. Na pessoa do Filho, Deus começou a destruir o mal em si mesmo, no seu próprio corpo, quando foi crucificado. O corpo destruído do Filho de Deus reflete a devastação que o mal e o pecado causam no homem e no mundo.
É isso que aconteceu ali na cruz. O corpo dilacerado, crucificado, exaurido ali de suas energias. Foi isso que aconteceu. Jesus deu início no seu próprio corpo ao fim do estado de coisas onde havia mal e pecado. Foi isso que ele fez. A resposta de Deus ao mal foi ele ter tomado sobre si o mal, sobre o seu próprio corpo. Mas não acaba por aí. Ele inicia uma nova criação na ressurreição do seu corpo. Então Jesus ressuscitou, trazendo uma nova criação que invadiu a antiga criação quando ele ressuscitou e andou entre nós. Jesus, com o corpo ressuscitado, glorificado, andou entre nós. O que isso significa? Uma nova criação invadiu a antiga criação. Uma nova criação invadiu a antiga criação. E como é que nós podemos ter certeza de que o mal ele foi derrotado? Jesus morreu, levando o mal em seu próprio corpo, padecendo açoites, cravos, derramando sangue valioso. O mal foi derrotado ali. Interessante que, ao tomar o mal sobre si, o mal que acometeu Jesus iniciou a destruição do próprio mal, né? Utilizando uma linguagem ali de John Owen, um puritano, a morte morreu na morte de Cristo. E como é que a gente sabe que o mal não durará? Qual é a resposta final para o até quando de Abacuque? Por que a gente sabe que o mal não durará? Porque Jesus ressuscitou e traz uma nova criação, um mundo de luz, não de trevas, porque Deus vai estar presente, vai expulsar toda a dor, todo o mal, todo o sofrimento do meio do seu povo, e no lugar estará Ele mesmo. No lugar de todas essas coisas estará o Senhor mesmo, sendo o deleite e a alegria dos que o aguardam. Então nós temos a resposta que Abacuque não recebeu. Abacuque ficou com seja fiel. Nós temos a resposta. Cristo é a resposta. Cristo é a resposta. Então, irmãos, o céu, novos céus e nova terra, a nova criação, o lugar para onde estamos indo, não é só o lugar de não morrer. O céu não é só o lugar de não ter mais problemas. Céu é o lugar de ver Deus face a face. Céu é o lugar de estar com o Senhor para sempre. Sabe o que é o céu? Céu é o lugar onde a gente vai se encontrar no futuro com aquele que já é a nossa alegria hoje. Vamos orar.